Fala, investidor, como é que vai? Tudo bem? E aí, nós estamos diante de uma crise ou de uma oportunidade no mercado de ações? Sobre isso que eu quero tratar contigo no vídeo de hoje. Eu já passei pelo que nós estamos vivendo agora. Eu passei em 98 e 99 com a crise dos tigres asiáticos, depois com a crise russa. Eu passei também em 2000 com o estouro da bolha.com nos Estados Unidos, em seguida o 11 de setembro. Eu passei também em 2008, talvez uma das piores crises da história, talvez perdendo para a crise de 29, essa eu não passei, a de 29 eu não passei, talvez perdendo para a de 29, e agora a gente está vivendo novamente uma crise desencadeada por uma pandemia, por um vírus, que forçou todo o planeta a parar, e aí a gente vai ter reflexo na atividade econômica, no crescimento, ou seja, na medição do PIB de diversos países. Não só isso, a gente tem também um efeito de gasto público aumentando, né, muito acima do teto, principalmente aqui no Brasil, no momento de austeridade, no momento em que o governo buscava enxugar os gastos e vinha conseguindo, surgiu um gasto extra, onde agora o governo vai sair da meta, enfim, mas já foi autorizado, isso não vai incorrer em nenhum tipo de crime por parte do executivo. E esse cenário pressiona as bolsas, pressiona as ações, e as pessoas seguem, né, as cotações em bolsa e acabam, né, vendo que houve uma marcação diária dos preços dessas empresas, da ação dessas empresas, jogando isso para baixo. E isso gera aquele pânico, onde mais pessoas então vão vender. E acabam migrando o capital, migrando o dinheiro para ativos que guardam um pouquinho mais de segurança. Nem dinheiro nos Estados Unidos, mercado internacional se sustentou. Os ganhos, eles acabaram acontecendo naqueles ativos onde realmente você tem uma maior segurança. Nos títulos do Tesouro Americano, e aqui no Brasil você teria aí os títulos de renda fixa pré-fixada e IPCA+, que acabaram pagando um pouquinho mais, né? A taxa subiu, ou seja, o risco subiu, e esse risco aumentando, eles acabam pagando uma taxa maior. Agora, se você já tinha esses títulos, óbvio, a marcação a mercado disso também correu alguma perdazinha na renda fixa. A gente chama aí de perda fixa. Mas e as ações? A gente está vivendo realmente uma oportunidade ou a gente está vivendo uma crise onde você deve ficar distante? Eu vou falar muito mais sobre isso na jornada da Estratégia FIA, que começa no dia 30 de março. Se você não garantiu a sua vaga, tem um botão, um link, na verdade, abaixo desse vídeo, tem um botão, um cartãozinho aqui, garanta a sua participação, que você vai entender exatamente o que aconteceu comigo nas crises de 97, na verdade a crise começou em 98, 99, vai entender o que aconteceu comigo na crise de 2001, e aí você entenda, né, o estouro da bolha.com 2000, 2001, 11 de setembro, e depois, se você se lembrar, nós tivemos o Lula 1, a eleição do Lula 1. E também vou falar da crise de 2008 e o que eu fiz de diferente para aproveitar aquela oportunidade. E hoje a gente está vendo algo muito parecido com as demais crises, né? É uma crise totalmente diferente, mas a gente está vendo um misto. Que misto seria esse? A gente tem aqui petróleo que desabou, petróleo está sendo negociado abaixo de 30 dólares o barril, e ali está entre 20 e 30 dólares, está oscilando ali. É algo que eu vi isso acontecer, por exemplo, na crise de 98, até veio um pouquinho mais abaixo, e isso decretou a moratória da Rússia. Isso foi um ponto importante naquele momento, e está acontecendo novamente. Tudo bem, a origem é ali um conflito. Para umas companhias isso é positivo, para outras nem tanto. E nesse compasso, o coronavírus vai afetar a atividade econômica, mas em grande medida o risco agora é afetar a liquidez de um sistema financeiro já de certa forma capenga. Um sistema que viciou nos quantitative easing, viciou na enxurrada de dinheiro dos bancos centrais, dos governos federais. E esse mercado está ávido por mais dinheiro. Os bancos centrais estão, de certa forma, atados, eles não têm muito espaço para isso e precisam gerenciar essa crise, para que essa crise não chegue na economia real, que não haja uma reação em cadeia do famoso lockdown ou das paradas obrigatórias em função do vírus. O vírus é aquela fagulha dentro de um barril de pólvora. E agora os bancos centrais fazem o papel de bombeiro para tentar apagar isso. Nesse contexto, é muito parecida com a crise de 2008. Fato é que agora a gente está num ponto importante, decisivo, né, desse cenário todo. Já começa a aparecer uma luz no fim do túnel relativo à pandemia. Existe uma droga, um coquetel que pode ser usado e tem tido resultado positivo, pelo menos é o que se tem informação até agora. Você tem também os bancos centrais injetando essa liquidez, ou seja,
colocando esse dinheiro no mercado, que em algum momento isso vai surtir efeito, isso é importante, isso aconteceu em 2008, 2009. E você tem também o humor do investidor, né, começando a se dissipar. Com isso você pode perceber, o índice de volatilidade já começa a ter uma curva mais inflexionada, já começa a cair, mostrando que os mercados começam a se acalmar e começam a olhar mais à frente. Agora eles começam a buscar onde será o crescimento. Quais empresas ficarão pelo caminho? Sim, algumas vão ficar pelo caminho. Isso aconteceu no passado, aconteceu em 98, aconteceu em 2000, aconteceu em 2008 e vai acontecer agora. Por isso que é importante você aprender a selecionar muito bem as companhias para montar a sua carteira de ações, para montar o seu portfólio. Para você ter uma ideia, hoje nós temos em bolsa, na precificação atual da nossa bolsa, algumas empresas negociadas abaixo de preço-valor patrimonial, para você ver o tamanho da oportunidade que está na sua frente, assim como foi nas outras crises que eu passei. Dentro do balanço de uma companhia, você tem lá o patrimônio líquido, que são todos os seus bens, excluindo os passivos. Esse patrimônio líquido é exatamente o que faz referência aos acionistas, é um direito dos acionistas. Se a empresa fechar, pagar o que deve, pagar os seus passivos, o patrimônio líquido é tudo aquilo que sobra para a companhia e pode ser distribuído entre os seus acionistas. Daí surge o valor patrimonial por ação. Digamos que determinada companhia resolveu parar, não quer enfrentar a crise e vou fechar as portas. Então ela paga tudo que deve e vai pegar o que sobrar de patrimônio e vai dividir para todos os acionistas. Você, como um acionista dela, receberia ali a sua parcelinha. Se você pegar então e comparar isso, pegar o preço na bolsa e dividir por esse valor patrimonial por ação, algumas empresas estão sendo negociadas abaixo desse indicador, que de certa forma é algo que não faz muito sentido se a companhia é uma companhia lucrativa, uma companhia que vai ter uma perpetuidade, ou seja, após esse período turbulento, ela vai continuar gerando receita. Por exemplo, uma empresa de energia, ela vai continuar gerando energia porque nós vamos continuar gastando energia. Nós não vamos parar de gastar uma energia, a não ser que você ache que a população mundial vai sumir da face da Terra, aí tudo bem, né? Não faz muito sentido você comprar uma empresa de energia. Outro caso, outro exemplo, poderia ser um banco. Se esse banco não quebrar, as pessoas vão continuar precisando daquele banco. As pessoas vão continuar indo lá, fazendo empréstimo, depositando, pegando talão, enfim, o que seja. Algumas companhias, elas no auge dessa crise, no auge desse barata voa, elas acabam sendo negociadas a preços realmente muito abaixo do próprio patrimônio. Eu tenho alguns exemplos aqui para citar, que eu fiz uma listinha. Por exemplo, a Eletrobras, que é uma empresa pública, está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. A própria Usiminas, negociada abaixo do valor patrimonial. Se você acha que o mundo não vai usar mais aço, não vai usar mais chapa, na verdade, né? Então, talvez a Usiminas não seja uma oportunidade. Mas você tem aqui a Gerdau Metalúrgica, que também está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. A CEMIG é outra, negociada abaixo do valor patrimonial. Energias do Brasil, ou seja, do setor de energia que eu falei, negociada abaixo do valor patrimonial. Temos alguns bancos estatais sendo negociados. A própria Petrobras está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Essas crises, esses movimentos muito fortes do mercado, eles causam distorções nos preços. Os investidores perdem um pouco a noção da conta. Eles param de fazer conta e simplesmente vendem. Mas por que isso acontece? Pode ser por uma realocação de portfólio, saída daquele país, no caso o Brasil, que tem um risco maior. É porque nós somos brasileiros, nós investimos aqui, mas imagina um estrangeiro, um americano, sei lá, um inglês, um grande patrimônio, que tem alocação em diversos lugares do mundo. Ele vai sacar ou ele vai sair daqueles locais que para ele são riscos maiores, e aqui é um risco maior para ele. E tem também aqueles fundos que precisam vender, às vezes tem saques, às vezes estavam alavancados e aí precisam resolver essa situação e vende. Ou seja, quando nós temos o botão do pânico acionado, não se faz conta, vende primeiro, para depois a gente parar e fazer conta. Quando o mercado para, cai a volatilidade, ele se acalma e aí ele começa a fazer a tal da conta. E quando ele fizer a tal da conta, ele começa a voltar com esses preços. Ou seja, mais uma vez,
diante desses meus 22 anos como investidor, e lá vão aí uns 11 como analista, desde 97, 98 que eu enfrentei a primeira crise, eu estou vendo mais uma vez uma oportunidade passando na sua frente. Cabe a você agarrar ou não. E eu quero te fazer um convite para te ajudar nessa sua tomada de decisão. A jornada da Estratégia FIA. O link está aqui embaixo desse vídeo, está no cartãozinho. A gente se fala lá dia 30 de março. Primeiro vídeo. São 4 vídeos, todos online para você assistir. Eu ainda vou fazer uma live. Eu vou tirar qualquer dúvida que você tiver. Tudo isso gratuito e online. Investidor, a gente se fala na jornada. Grande abraço, bons investimentos, paciência, não entregue suas ações a preço de banana. Sabe exatamente o que você precisa comprar para montar um portfólio capaz de sair desse período de crise e começar a subir substancialmente. Grande abraço.